SOS Relacionamento. Para você que nos assiste, muito bom dia, ou muito boa tarde, ou muito boa noite. Eu não sei que hora que você vai ver esse vídeo, então já deixo aqui meu cumprimento para todos vocês em todos os horários. Meu nome é Daniel Fioravante e essa é minha esposa Vanessa Moreira Fioravante. Hoje a gente vai falar aqui de um tema bem importante, que o relacionamento, ele não é um conto de fadas, ele não é um cenário que é apenas ideal o tempo todo, mas também não é um campo de guerra. O relacionamento é o lugar que você vai descobrir como transformar aquilo que você vive em algo muito melhor. E quando você faz isso, né, junto com a pessoa que está com você, os resultados são muito rápidos. O problema é que normalmente as terapias tradicionais ou a abordagem tradicional é assim, ou você suporta tudo porque você já escolheu essa pessoa, escolheu errado, ou escolheu isso, ou você tem que como é que é? Ou suporta tudo, ou isso não é para você e não serve para você. Enquanto você sempre vai se unir com alguém que está na mesma vibração que você. O parceiro vai trazer a maior luta e vai trazer também o maior benefício. O conceito sobre relacionamento, se você parar e me perguntar assim, Daniel, o que é relacionamento? Tá muito claro para mim que o relacionamento é um ministério. O que eu quero dizer com isso? Um ministério é algo que Deus fundou. Na Bíblia diz em Gênesis que primeiro foi criada uma família, Adão e Eva, eles formaram uma família. Não foi criada a igreja, não foi criado. Então, aí que vem o que é o relacionamento. É um ministério dado por Deus aos homens para que eles cuidem e edifiquem. Então, essa é a minha concepção sobre o que é uma família. E a força, o poder de alcance de um relacionamento é imensurável quando você consegue atravessar a barreira da guerra, da gravação, de dificuldade, de sobrevivência, do estresse, do colapso, e juntar no relacionamento a construção. O método que a gente traz aqui, que é o método que eu trabalho e nós colocamos em prática na nossa vida, ele une prática espiritual, que é a leitura da Bíblia, que é pedir mesmo o direcionamento do Espírito Santo, a sabedoria divina, Deus para conduzir, somado a um passo a passo que vai trazer para você aquele relacionamento que você busca. Porque quando uma pessoa está brigando com a outra, ou está discutindo, ou não concorda, ou não está encaixado, você começa a achar que é a pessoa. Ah, tá vendo? Tá vendo? Que saco. Que difícil. Que isso. Que aquilo. E se eu te falar que não é a pessoa? É a vibração e é a maneira que vocês estão conversando. Porque muitas vezes você quer que o outro veja o que você está vendo ou mudar o que está acontecendo sem atrito. Como se a pessoa tivesse que saber. Tem que ter atrito, mas ter atrito não é ter desrespeito. Então, é uma série de coisas. Você não vai começar uma relação que está tudo pronto. Você sabe que eu estava vendo um vídeo que eu acho isso gera muita culpa e frustração nas pessoas. Quando diz assim, a principal escolha que você tem que fazer na vida é quem está do seu lado. E aí, se você escolhe errado, a sua vida dá errado. Primeiro, você não escolhe, você se conecta. Exato. Não E se é conecta por meio de vibração, né? por meio de vibração e de como você tá. E se deu errado, é por meio de vibração e oração que vocês vão se transformar. Se não assim, então você escolheu errado, você acabou com a sua vida. A maioria das pessoas, vamos pensar, se a maioria dos relacionamentos acabam em separação. Casamento acaba em divórcio. Então a gente tem aí uma massa de pessoas se culpando de ter escolhido errado. É mais fácil pegar esse rótulo, né? Rotular tudo isso e
continuar a vida como se nada tivesse acontecido. Aí não dá certo, você vai para o próximo, aí não dá certo, você vai para o próximo, aí não dá certo, você vai para Não, o fora a próximo. sensação de culpa, de ter escolhido errado, isso afunda uma pessoa. Mas a gente viu semana passada um caso de uma mulher que está no 5º casamento. Quer dizer, o que está errado aí? Não deu certo com ninguém? Vai ficar sozinha? Entende? É o tipo de vibração que ela tá. Ela não tá numa vibração para se conectar com ninguém, porque se ela se conecta. Não é que não está numa vibração para se conectar, está numa vibração que gera dificuldade, mas não tem um caminho de conhecimento de como lidar com essa dificuldade em conjunto para isso melhorar, para isso avançar. Então, mas daí ela acha que ela tá certa e separa e vai para outra. Mas não é uma questão de estar certo ou errado, é assim que é ensinado. Entende? Que é o que eu trouxe no começo. É ensinado que ou é um conto de fadas, ou você tem que tolerar tudo, ou aquilo não serve para você. Ficar numa história que não é boa para você também não é a solução. Ter que suportar tudo não é a solução. Então, mas ela tá sozinha, não tá bom para ela. Ela tá com alguém, não tá bom para ela. Ela largou, foi pro segundo, largou, foi pro terceiro, largou, foi pro quarto, largou, foi pro Tá, quinto. só que se E aí até hoje ela sozinha ela não ainda teve não uma tá. instrução, não só ela, como qualquer caso, se a pessoa não tem uma instrução de como ajustar o que vive para viver algo bom junto, termina mesmo. Por que você vai ficar numa história que você tá ali só sofrendo, 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 sofrendo? Eu não sei qual é o caso dela, mas tem um monte de história assim. Mas o ponto é que não é terminar e começar outro. Às vezes às vezes não, mas se tiver uma instrução de como transformar o que vive, É isso, tem que aí você transformar, arruma na própria tem que ir história. ajustando as frequências. Aí arruma na própria história. Como é que transforma o que vive? É difícil, não é fácil. É difícil, tem que fazer o quê? Colocar numa. A gente chama, né? Tem o mapa do relacionamento na mentoria que a gente dá, que é a prática da aliança. Então, a conquista do relacionamento é o lugar da aliança. Então, o relacionamento é um lugar. É difícil para quem não tem esse caminho, tá? Por isso que eu tô falando, não dá para julgar quem fica trocando de relacionamento. É a prática da aliança. Além disso, é você trazer esse ajuste de frequência. Porque fica assim, o que você acha que gera, na tua visão, mais dificuldade num relacionamento? Mais dificuldade é brigar e dormir junto depois. Mas não é disputa de querer? Um quer uma coisa, outro quer outra coisa, quer de um jeito, quer de outro. Porque se as duas pessoas ficarem agindo como duas pessoas, cada um vai puxar uma corda para um lado. As duas pessoas têm que agir como uma pessoa, junto para uma aliança. E Os mais. pensamentos têm que estar alinhados, tem que querer buscar a mesma coisa. Não adianta, igual esses dias eu vi ali um dos meus mentores, veio uma caixinha de pergunta para ele assim: eu não compartilho da mesma fé que ele, vamos ter problemas no casamento? Vão ter problemas, fato. Então, o que eu quero dizer com isso? Vocês têm que compactuar dos mesmos valores, das mesmas coisas junto e seguir num rumo só, porque se um segue uma fé para o lado direito, é igual ao partido político, tem o direito e tem a esquerda. Vamos dar um exemplo fácil. Eu sou direita e eu vou casar com uma mulher da esquerda, vou ter problema em casa? Vai ter problema. Então, eu acho que o primeiro quesito na hora da filtragem é compactuar dos mesmos valores, né? É porque às vezes a pessoa fica junto com valores muito diferentes, porque um dos dois tem certeza que vai mudar o outro. Aí Aí não você já não muda. está começando numa união, você está começando numa Você já está aliança. começando uma disputa aí Já de está começando território. uma disputa. Porque tem dois caminhos para um relacionamento: a disputa do território, do reconhecimento, da nutrição, ou a aliança de um território, de um reconhecimento e de uma nutrição, daquilo que se nutre. Tem dois caminhos: ou é a disputa ou é a aliança. E você só consegue ter um relacionamento saudável e construir aquilo que você está buscando num relacionamento de aliança. E isso não é se submeter ao capricho de ninguém. Isso é você estar junto com uma pessoa para um propósito maior. E saber que você pode olhar no olho dessa pessoa e contar com ela e que ela pode contar com você. Você quer ver esse negócio de disputa? Se num relacionamento você não consegue desejar o melhor para a pessoa que está do seu lado, já é uma disputa.
Já não é uma aliança. Porque tem vários exemplos. Por exemplo, coisas assim banais. Por exemplo, o seu marido bebe um monte até cair todo final de semana. E aí você não bebe nem uma gota de álcool. Para começar, não vai ter nem ambiente, porque ele só vai estar num ambiente onde tem bebida. E aí você vai ficar num ambiente que você vai se sentir um peixe fora d'água. Como que você vai ter um relacionamento com uma pessoa que bebe todo final de semana, sendo que você não bebe? Às vezes você até vai conseguir, mas vai ser complicado, entende? Eu não estou falando que é impossível, eu estou falando que vai ter problema. E aí você tem que ver se você quer resolver esse problema ou se você quer compactuar os mesmos valores com as pessoas. E essa fala que você trouxe de ministério, eu acho bem importante o conceito que o relacionamento é uma comunhão. É isso. Então, se é uma comunhão, e é muito comum assim, um fica querendo que o outro tenha a atitude que quer. O primeiro ministério formado foi a família. Adão estava sozinho, Deus viu que ele estava sozinho, colocou ele num sono e criou uma companheira para ele. Quer dizer, ali já teve o primeiro relacionamento. Não foi uma igreja que foi criada primeiro, primeiro foi criada uma família. Então, isso daí, e mais, nos livros, no mesmo livro, em outras palavras, tem que isso vai ser assim até a consumação dos séculos. Vai ser assim para sempre. Porque Deus fez desse jeito. E uma coisa importante é aquilo que ou você está, né, numa disputa ou você está numa aliança. E essa disputa começa nas pequenas coisas. Uma coisa é você trazer uma sugestão para a pessoa que está com você, tipo, não faz isso desse jeito que não é a melhor forma. A outra coisa é você querer que essa pessoa fale no tom de voz que você quer. Dê a risada quando você quer, fale certo como você quer, tenha seja... Você sabe que tem aquela parte que fala, né, que o homem tem o domínio com as palavras. Ao invés de usar no relacionamento as palavras para dominar e construir, e elevar a frequência e dominar situações a favor da aliança, fica um usando para domínio do outro. Tipo, já olha feio, tom de voz, falou errado, deu risada alto. É como se ficasse um querendo que o outro fosse o robô dele. E não é. O maior barato, a maior essência é cada um ser do jeito que é, desde que seja respeitoso com a pessoa que está do seu lado. Mas tem um porém aí, tá? Em tudo isso que a gente está falando, por exemplo, se você está num relacionamento em que você não compactua da mesma fé que a pessoa, também tem como você fazer isso mudar, tá? E a gente tem no nosso método como ensinar vocês. Às vezes não é a mesma religião, mas a fé é a mesma. Então, como que coloca a sua atenção para a aliança, né? E trazer para o centro da união de vocês a fé e não a religião, a fé. A crença, Os o valor. valores, porque assim, quando eu digo fé, está envolto. Esquece a religião, tem pessoa que liga a religião na fé. O que eu digo é fé, ela está alinhada com as crenças e com os valores, tá, gente? Não está dizendo de religião, eu estou falando para você, eu sou cristão, me segue que eu sou cristão. Claro que, né, conhecereis a verdade vos libertará, né? Mas aí quem faz isso não sou eu, é o Espírito Santo. A Bíblia, ela é o manual do espírito. O casamento, ele é espiritual e ele é carnal. Então, se você coloca o teu espírito na aliança para dirigir o casamento, para trazer uma melhor visão, para tirar você do embate da competição, outras respostas vão se abrir. E mais, a questão da frequência. Você pode mudar uma frequência, sim. Aí que tá, temos as armas que podem te ajudar nesse passo a passo para você melhorar o seu dia a dia, para você melhorar o seu relacionamento, para você melhorar e até para você que conhece a verdade e quer, às vezes seu cônjuge ou a sua cônjuge não conhece e você quer trazer ela para conhecer a verdade, tem as armas para lutar nesse propósito e a gente pode ajudar vocês. O que você chama de conhecer a verdade? A palavra, se a gente segue a palavra é a verdade. Aquilo ali que está ali, até vou pegar para vocês. Fazer a leitura, né, da Bíblia e ler
com essa força do Espírito Santo entrando no seu coração e te trazendo, abrindo a tua visão, abrindo a tua audição, abrindo a sua fala, não de uma forma de castração, porque a forma também como se lê, se você está alimentando o espírito, você não está doutrinando, você está alimentando seu espírito. É muito claro que na Bíblia está escrito que o povo perece por falta de conhecimento, tá? Então isso é em todas as áreas. Se você vai trabalhar de servente de pedreiro e não sabe como fazer uma massa, você vai penar ali na hora de misturar os ingredientes para fazer, você vai demorar 3 vezes o tempo de outro para fazer. Fato. Então, assim, aí tem o cara que conhece, aí ele pega o cimento, mistura na areia antes de pôr a pedra, aí a hora que ele joga a água já está misturando, aí ele faz em 1/3 do tempo. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você tem o conhecimento, você não sofre. Então, a gente chama isso daqui de verdade, porque essa escritura aqui, ela transpassa de tempos em tempos e não é consumida. Então, existem histórias aqui de 7.000 anos atrás que ainda estão aqui e vão perdurar, vão continuar. E a paz, a realização, a comunhão, ela está numa frequência de 600 Hz, enquanto... O que é frequência, né? A frequência, ela está em torno de tudo o que você vive. Estamos dentro de um mundo eletromagnético, numa porção eletromagnética. E tudo isso tem muitas frequências à nossa volta. A sensação de paz, de comunhão, de compreensão, está lá nos 600 Hz. Amor, 500 Hz. Vergonha, medo, humilhação, 40 Hz, 100 Hz. Então, se você tá com uma cara feia, tá com uma situação ruim, tá irritado, você tá lá nos 40 Hz. Você não vai sair disso. Pode acontecer o que for. Se você não souber que dá para mudar um botão, apertar e falar, opa, peraí, eu quero vibrar na paz. Como que a gente pode agora já tá em paz? Não precisa acontecer nada, eu não preciso punir ele 2 dias, eu não preciso virar a cara. Tem o mapa do relacionamento que você coloca ali no território do passado, o que aconteceu. Como que você olha agora para você já olhar bem? Porque tem um monte de relacionamento que fica com essa de bloqueia, desbloqueia, olha feio, desolha feio, provoca, desprovoca, para não dar um braço a torcer. Tipo, é aquela criança interior, digamos assim, ou a tua infantilidade que não te deixa dobrar esse lugar. E as A brigas estão cada competição, vez né? mais... Vai entrar na competição. Aí já vai. Quando tá na competição é complicado, porque daí você não olha o teu cônjuge, ou tua cônjuge, ou teu namorado, ou tua namorada como uma pessoa que está do teu lado, você olha como oponente. Porque, assim, entenda uma coisa, entre as pessoas, essa até é uma chave para vocês aí. Entenda uma coisa, se você tem um oponente, você também tem um relacionamento, tá? Isso é muito importante, porque jogadores de xadrez são oponentes, mas eles estão sempre juntos. E tá um vencendo o outro o tempo todo. Então, se você trata seu cônjuge, a sua cônjuge como um oponente, você vai ter um relacionamento. A questão é que um vai estar ganhando e o outro vai estar ganhando. Agora, se você tá com o seu cônjuge numa aliança, aí ela passa a ser do seu time. Aí o jeito de tratar é diferente. Porque os dois vão caminhar junto para um lugar, para uma vitória. E vitória contra o quê? Contra quem? Contra todo mundo. Entende? Aí é que tá, essa chave é muito Tem que ser do bacana. mesmo time, isso é Exato. fundamental. O jogador de xadrez, ele tem um oponente, mas ele também fica o tempo todo com esse oponente, sentado ali. É porque a disputa é da mente, é uma gravação. Exato. Ou você vai funcionar na guerra, ou você vai funcionar na aliança. Não tem meio termo. Por isso que está intensificando as brigas, por isso que está intensificando tudo que existe. Porque do mesmo jeito que a gente está num momento planeta que a vibração do ser humano nunca foi colocada a tanta prova, a tanta interferência, a comunicação das pessoas está tão enviesada, onde tudo já vira um atrito e uma dedução, está tendo uma sobrecarga muito grande nas pessoas para poder romper essas barreiras de medo, de raiva, e se funcionar numa aliança do mesmo time. Se você não derruba
guerra e começa a funcionar numa unidade, não encontra paz. O fato de você estar no mesmo time, você vai olhar de outra maneira para a pessoa, entendeu? Você tirar a questão, porque assim, é aí que tá, o ser humano não vai parar de disputar. A questão é com quem você vai disputar. Então, por exemplo, se eu estou junto com ela, ela é do meu time, a gente vai disputar outras coisas, vai trocar os interesses. Qual que é o nosso interesse? Nosso interesse é juntos levar a palavra para todo mundo que possa ver e ajudar outras pessoas a sair desse lugar. Então De entende que conflitos, mudou de o guerras, propósito? de... Ela não é meu oponente, então eu não estou lutando contra ela em nada, porque se ela é meu oponente, aqui já vai ter algo que não vai funcionar, porque o meu jeito de pensar não é totalmente igual ao dela. Deus fez cada um diferente um do outro já por isso. Porque a gente convivendo junto, um pode confrontar o outro de uma maneira saudável e fazer os dois crescerem. E sem confronto não há crescimento. E a maioria das vezes não há o confronto direto, confronto de confrontar com pontos de vista e chegar numa resposta de aliança ou pedir uma direção. Ou usar o mapa que a gente tem para isso, né? O mapa de cada mente que forma um mapa de relacionamento. Quando não há confronto, há ou o silenciamento ou a provocação. Exato. E aí você vai deixando de viver uma verdade em conjunto, e aí você vai conversando com uma pessoa aqui, conversando com outra ali, deixando de resolver aquilo que é do tema de vocês, pegando uma opinião de fora. Dali a pouco você não sabe como lidar com quem está junto com você. Você se coloca numa situação que você tem que se livrar da pessoa, mas você também não quer. Quantos tipos de vibração tem? Total, total, total? Uhum. Vai de 0 a 1.200 a escala que tem mais conhecida. A gente funciona na maior parte do tempo de 200 a 300 Hz. Eu vi que a 888 é a frequência da verdade. E aí tem a 900 e pouco, que é a frequência que atrai prosperidade. Então você vê que para você atingir a prosperidade, você tem que vibrar muito. Então, né, se você ficar aí no desconforto, no meio da briga, você não tem como andar junto. Quando a gente começou a aplicar isso, né? A frequência do amor, a gente tem que ficar na frequência do amor. Aí acontecia, porque ele tinha muita facilidade de se irritar com qualquer barulho e negócio. Para quem não sabe, eu tenho um pouco de espectro autista, né? Venho trabalhando isso ao decorrer da minha vida, depois que eu conheci ela, que eu nem sabia que eu tinha. Então é um pouco complicado. Eu tenho sensibilidade à luz, eu tenho sensibilidade ao som, então o que eu quero dizer com isso? Se eu ficar muito tempo num lugar onde tiver um som que está fora do contexto, chega uma hora que esse som entra na minha cabeça e aí eu fico nervoso. Mas isso é do meu processamento. Sobrecarga sensorial. Então, aí eu falo para ele, tem que elevar a frequência. Só que aí com essa consciência, a hora que ele começa a perceber quando tem algo que está incomodando. Ou eu percebo e falo, viu, vem cá, vai tomar um banho, vai fazer alguma coisa, vamos respirar para poder sair disso. Ao invés de você se sentir provocado com a irritação do outro, você ajuda o outro a perceber que aquilo está fora. Existem algumas chaves de mudança de frequência rapidamente, né? Uma delas é a oração que a gente já disse aqui, outra delas também que eu gosto muito, tá, gente? É até um bônus aí para vocês, é a água. Então, assim, você tá nervoso, você tá aí, acabou de brigar, discutiu, tá aquele clima tenso, vai tomar um banho. Toma um banho, pega uma água quente ali, passa pelo corpo, faz um alongamento na água mesmo ali quente. Rapidamente, quando você sai do banho, você pode perceber que você vai estar em outra vibração, você não vai estar mais naquela. Sabe uma coisa que eu sempre penso? A gente recebe tanto input de vibração pesada, ruim, pensamento, de guerra, de isso, de caos. E mesmo assim, nós, enquanto humanos, estamos conseguindo ainda ficar bem e ter resultado. Imagina a hora que você vai para essa consciência de quem é responsável pela vibração que você se mantém.
E você e o seu parceiro, vocês juntos vão. Quero prosperidade? Tem que levar a vibração. Quero libido? Tem que levar a vibração. Quer ficar bem? Tem que levar a vibração. Quer uma resposta sobre o futuro de vocês? Tem que levar a vibração. Quero sentir, preencher o vazio? Tem que levar a vibração. E isso é uma escolha. Levar a vibração era uma escolha, com atividades que vai se fazendo em conjunto. Se com tanta pancada da vida é possível, você ainda está aí buscando ajuda e está bem, imagina a hora que você começa a fazer uma prática simples de exercícios, dessas atividades que a gente está falando aqui, ou mesmo desse caminho que a gente está construindo. Putz, muda tudo. O que eu quero dizer aí para vocês também, mais um insight aí, a frequência baixa, na verdade, somos um robô, né? Então, o que acontece? Quando você trabalha em frequência baixa, essa frequência vai ativar coisas na tua parte cerebral e vai liberar hormônios. Então, esses hormônios vão te levar para um outro lugar. Então, se você está numa frequência ruim, vai despertar vai vir essa frequência para dentro do teu corpo, vai ativar algo na tua cabeça que vai te prejudicar. Isso é natural. Por exemplo, você vê uma notícia. Tem um monte de gente que consome notícia ruim no mundo. E a pessoa fica presa ali, porque isso é hormonal, isso é químico. É uma forma de se nutrir, né? É uma forma de se nutrir. Só o problema é que você está se nutrindo de coisas ruins. Então, quando essa notícia ruim entra no teu olhar, que o teu olhar primeiro vai visualizar aquilo, o teu cérebro não sabe o que é real e o que não é. É como se estivesse lá. Isso é muito maluco. É como se você já estivesse lá vivendo isso. Então, você vai se alimentar disso daí, isso daí vai prejudicar você, o seu sistema imunológico vai parar de lutar dentro de você, vai diminuir, vai te deixar mais ansioso, vai te deixar mais suscetível a pegar uma gripe. Você já notou que depois de algo que aconteceu que foi muito ruim, no outro dia você está gripado? Maluco isso, né? E até porque teu corpo tem que pôr para fora toda essa frequência que você visitou ali. Então, e isso demora muito mais tempo do que ficar numa frequência boa. Demora 12, 15 horas, aí depende de cada E um um. exercício legal para fazer, ao invés de você ficar olhando para o seu parceiro, tudo que você vê que ele pode ser melhor, diferente, melhorar, nananã, aplique em você por uma semana. Todos os pensamentos que você tem sobre o outro, aplica em você. Faz isso 7 dias. Não precisa nem falar nada, ou faz um combinado com ele. Ó, as coisas que você vê que eu tenho que melhorar, você vai aplicar em você. E eu vou aplicar aquilo que eu vejo. Porque a visão, ela é cruzada e ela é em espelho. Você sempre vai ver no outro aquilo que é para você. Aproveita e faz isso de forma consciente. E depois conta pra gente o que já mudou. 7 dias, você usando as suas próprias críticas construtivas, as suas próprias dicas para ajustar o que você queria ajustar no outro. A hora que você traz isso para você, isso abre uma visão nova dentro de você. Eu acredito que isso é uma forma prática da gente ir fechando. Então, pessoal, para mais vídeos como esse, já segue a gente, compartilha com mais 3 pessoas, ativa o sininho. Esse sininho aí, toda vez que chegar uma notificação de vídeo novo, vai chegar para você. E aí, se você gosta, se você compactua dos mesmos valores que a gente, vai compartilhando, que esse vídeo pode atingir cada vez mais pessoas e ajudar cada vez mais pessoas a descobrir qual lugar que elas estão e descobrir qual lugar que elas podem ocupar. Isso é muito importante aí. A gente tem tudo essa bagagem, toda essa ferramenta aí que pode ajudar você. É sobre lugar, não é sobre sentimento. Ocupar o seu lugar. É sobre lugar. Você ocupar seu lugar e ocupar o seu lugar do relacionamento. É isso. Um beijo no coração e até a próxima.